2 Coríntios, capítulo de número 10. Todos os irmãos encontraram? A palavra do Senhor diz assim: dizem que eu sou humilde quando estou com vocês, mas duro quando estou longe. Pois eu, Paulo, faço este apelo a vocês, em nome de Cristo, que foi carinhoso e bondoso. Quando eu for aí, não me obriguem a ser duro, pois eu tenho certeza de que posso agir com dureza contra os que afirmam que fazemos as coisas por motivos humanos. Meus irmãos, nós aprendemos nas duas últimas terças-feiras toda a doutrina bíblica a respeito da contribuição financeira da igreja. E quando nós chegamos aqui no capítulo de número 10, nós vamos ver agora a última defesa que o apóstolo Paulo faz do seu ministério. E ele vai, nesses capítulos, responder às diversas acusações que ele sofreu daqueles falsos obreiros que estavam interferindo o trabalho do Senhor ali na igreja de Corinto. E logo no versículo 1, nós vamos ver aqui a primeira acusação que foi feita contra ele. Os irmãos disseram que ele era humilde quando estava na igreja, mas quando ele estava longe da igreja, ele era rude, ele era áspero. E disseram isso por conta da carta que ele enviou corrigindo os irmãos. E é muito interessante, irmãos, a gente observar que Paulo afirma aqui que ele seguia o modelo de Jesus Cristo. Ele disse aqui: eu faço esse apelo a vocês em nome de Cristo, que foi carinhoso e foi bondoso. Aqui nós vemos, meus irmãos, um modelo que deve existir em cada líder cristão, em cada obreiro cristão, em cada servo de Deus que serve o Senhor em espírito e verdade. Nós precisamos ser pessoas carinhosas e precisamos ser pessoas bondosas. O carinho, meus irmãos, fala do trato. Nós temos vivido dias, irmãos, em que o mundo está muito amargo, o mundo está muito áspero. Você vai falar com as pessoas, você sente o amargor, você sente aquela condição de um coração tão aprisionado, tão triste. E muitas vezes as pessoas não conseguem se conformar que nós temos a alegria que temos. E elas questionam: como é que você consegue ser tão alegre? E a gente, pela bondade de Deus, enche a boca para responder: eu sou alegre porque eu tenho Jesus no meu coração. Eu sou alegre porque eu tenho Jesus na minha vida. E nós precisamos ser carinhosos. Carinhosos uns com os outros. Carinhosos ao tratar as pessoas que são das nossas equipes de trabalho. Carinhosos no relacionamento com os nossos liderados. E carinhosos no relacionamento com os nossos líderes. O carinho tem que ser uma marca da igreja. É por isso que eu gosto de abraçar os irmãos. Porque, queridos, a gente já recebe tanta pancada lá fora, que quando a gente vem para a casa de Deus, tem que ter um diferencial. E Deus quer revelar o amor dele pelo carinho que os irmãos sentem uns pelos outros. Então eu convido você nessa noite: não saia daqui hoje sem dar um abraço em alguém. Não saia daqui hoje sem sorrir para alguém. Não saia daqui hoje sem pegar na mão de alguém, apertar e falar assim: olha, eu te amo em Jesus Cristo. Porque com esse tipo de relacionamento, nós vamos fortalecendo a nossa amizade, a nossa comunhão na igreja. E precisamos, como Cristo, ser bondosos. Irmãos, a bondade é aquela condição do coração em que a gente quer o bem. A gente quer fazer o bem para todos. A gente quer que a pessoa esteja melhor do que nós. A gente quer que a pessoa esteja vivendo dias melhores que nós. Na bondade não há inveja. Na bondade não há intriga. Na bondade não há confusão. Na bondade não há dissensão. Na bondade não há julgamento. A bondade é o seguinte: porque Deus me ama, irmão, eu posso amar você também. Porque Deus me ajuda, eu posso ajudar você também. Porque Deus tem me abençoado, eu vou ser uma bênção para você também. Nós precisamos pedir que o amor de Deus esteja vivo no nosso coração. Quando Jesus de fato está reinando na nossa vida, a nossa atitude é uma atitude de bondade, de prontidão. Precisou de mim? Estou pronto. Pode contar comigo. Amém, meus irmãos? Vamos querer ser bondosos aqui. Vamos pedir o nome do Senhor Jesus. A bondade é fruto do Espírito. Você não pode fazer a bondade nascer em você por conta própria. A bondade tem que ser buscada do céu. Você tem que orar: Senhor, me ensina a ser bondoso como Jesus foi.
Senhor, eu não consigo sozinho ser bondoso, mas se o Senhor me ajudar, me encher do teu Espírito Santo, o teu amor vai estar no meu coração, e eu vou poder ser bom para as pessoas. Então, ora, Senhor, se o seu coração é um coração meio arisco, se você é uma pessoa meio arredia, se você é uma pessoa que se ofende fácil, que se entristece fácil, pede para o Senhor fazer o fruto do Espírito nascer em você. Quando Jesus está no nosso coração, a gente fica forte, meus irmãos, aleluia. A gente cada vida com uma coragem, porque a gente sabe que a gente está em nome do Senhor, e por isso a gente é bondoso, a gente é carinhoso, a gente tem fé, a nossa vida realmente faz uma diferença. Então nós precisamos buscar isso. Paulo deixou claro que ele buscava isso de Jesus Cristo, e uma coisa que ele dizia: apesar de ser bondoso, se for necessário, eu vou ser tudo também. Irmãos, muitas vezes, e aqui a gente vê nessa carta o pastor falando com a sua igreja, é o Paulo, pastor, falando com a igreja de futuro. Muitas vezes a gente não entende a dureza do pastor, muitas vezes a gente não entende a dureza do líder, porque tem momentos que o pastor cuida, e cuida com amor, cuida com carinho, pega no colo, sara a ferida. Só que chega um momento também que tem que falar um pouco mais firme, falar um pouco mais duro. Então nós precisamos ter um coração de ovelha realmente. A ovelha sabe que tem momentos que o pastor leva ela para os passos verdejantes, mas a ovelha também sabe quando o pastor precisa com a vara corrigi-la. Então eu quero perguntar para você: você quer receber só a bondade do pastor? Ou você está pronto para receber um pouco de dureza também? Se você quiser receber a dureza, glória a Deus por isso, porque a Bíblia fala que o Senhor corrige aqueles que são seus. Quem fica sem correção é bastardo, mas os filhos aceitam a correção e glorificam a Deus, porque quando a vara da correção desce lá do céu, é porque Deus está na igreja, é porque Deus ama a igreja, é porque Deus cuida da igreja, é porque Deus quer a gente marchando e caminhando, irmãos. Deus não quer ninguém com maldade, com frieza no coração. Então quando a frieza começa a tomar conta, Ele manda lá do céu a vara da correção, a palavra vem queimando o nosso coração, pedindo oração, pedindo a santificação, pedindo compromisso, e a gente fala: Senhor, eu tenho que ser mais crente, glória a Deus, porque somos filhos ainda. Ele nos ama. Quantos aqui gostam da correção? Pode dar uma glória a Deus, bem alto. O problema é que quando a correção vem, ninguém dá glória a Deus na igreja, né? Fica todo mundo assim, bonitinho. O que aconteceu? O pastor está bravo com alguém? Às vezes não, às vezes é a palavra mesmo. Então nós precisamos aprender isso. Paulo estava disposto a ser duro, se necessário, e cada líder cristão tem que saber ser duro. Lembrando que dureza não é falta de educação, é uma postura firme, uma palavra firme que tem a finalidade de corrigir. Versículo de número 3, 2 Coríntios 10. É claro que somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos. Irmãos, o erro que nós podemos cometer no nosso relacionamento com aqueles que nos apacentam, no nosso relacionamento com aqueles que nos lideram, é nós pensarmos que eles são super-heróis. Então a gente olha para o líder, olha para o presbítero, olha para o pastor, olha para o diácono e pensa que são heróis. E pensam que nunca estão tristes, e pensam que não sofrem, e pensam que não passam dificuldades. Mas nós vemos aqui que Paulo afirma que ele era humano como qualquer outra pessoa, humano como qualquer outro irmão. E nós precisamos entender, queridos, que aqui trabalham pela obra do Senhor, que nós somos gente de carne e osso, gente que há alguns dias não está com um sorriso no rosto, gente que apesar de cuidar, muitas vezes precisa ser cuidado também. Então eu quero trazer uma palavra aqui para você que está empenhado na obra do Senhor. Talvez você esteja passando uma situação que você nunca enfrentou, e você está batido, e você está falando: meu Deus, desse jeito não dá, desse jeito é melhor eu desistir. E eu quero falar para você: não vai desistir coisa nenhuma, em nome de Jesus Cristo. Nada de desistir. Você vai pedir para o Senhor te dar ombros mais fortes essa noite, porque você vai carregar a sua cruz até o fim. Como Deus disse para Daniel: tu, porém, vai até o fim. Nós não vamos parar diante das circunstâncias,
Nós vamos pedir a graça de Deus, a unção do Espírito Santo, para prosseguir, para estar de pé, para não estar com os joelhos vacilantes. Não, nós vamos fazer o nosso melhor, apesar de sermos humanos, nós vamos na força do nosso Senhor e vamos até o final. Quantos aqui precisam dessa força? Glorifica o nome do Senhor Jesus. Deus está dando força para você nesta noite. Deus está dando força para você. Aleluia. Paulo era humano, mas ele não lutava por motivos humanos. Ele não exercia o seu ministério buscando aquilo que as pessoas naturais buscam. O que o homem natural busca? Fama, reconhecimento, aplausos, posição, preeminência, dinheiro. São essas coisas que as pessoas comuns buscam. E será que tem isso na igreja? O que os irmãos acham? Será que na igreja tem pessoas que querem fama? Será que na igreja tem pessoas que querem aplausos? Será que na igreja tem pessoas que querem dinheiro? Será que na igreja tem pessoas que querem posições? Tem tudo isso. São motivos humanos. Qual deve ser o único motivo daqueles que temem a Deus? Daqueles que entenderam o plano da salvação? Nosso único motivo é a glória de Deus. Por que você está fazendo isso? É para o seu nome ser no cartaz? Não. É porque eu quero glorificar a Deus. Por que você está visitando? É para o pastor reconhecer que você fez? Não. É para agradar a Deus, é para glorificá-lo. Por que você prega? É para glorificar a Deus. Por que você ora? É para glorificar a Deus. Nós existimos para trazer glória para Deus, para levantar o nome dele bem alto, para declarar que só Jesus é o Senhor, que Deus é o único que merece ser adorado. O mundo busca o que é da terra, nós buscamos o que é do céu, a glória do nosso Senhor. Então nós não temos motivo humanos. Nosso motivo é a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Aleluia. Verso 4. As armas que nós usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas, e assim destruímos ideias falsas e também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Irmãos, no nosso ministério nós precisamos usar armas espirituais. As nossas armas não são carnais. Quais são as armas carnais que nós podemos utilizar? A violência, a coerção, a chantagem. Se você não fizer isso, eu vou entender com você depois. Quando nós usamos as armas carnais, nós não atingimos os objetivos de Deus. Nós podemos atingir objetivos humanos, mas não de Deus. Paulo diz: o meu ministério, o meu papel como apóstolo, eu não uso nada que é terreno, eu não uso nada que é carnal. As minhas armas são armas espirituais. Aleluia. E você aqui está armado espiritualmente. Você pode glorificar o nome do Senhor. Hoje nós vemos, irmãos, muitas igrejas usando estratégias carnais para atrair as pessoas. A gente, por estar envolvido no ministério, a gente tem muito contato com outras denominações, a gente observa muito trabalho. Irmãos, tem tudo. Tem igreja que faz aí a terapia do amor. Então você vai lá para procurar um companheiro, uma companheira. Então você tem um culto semanal lá para encontrar um companheiro. Irmãos, o único companheiro que a igreja deveria apresentar é o Senhor Jesus Cristo, o noivo. Aleluia. E tanta coisa hoje em dia, irmãos, reunião de empresários. É tanta coisa, sessão de descarrega, estratégias humanas, como se isso fosse trazer resultados eternos. Irmãos, a verdadeira igreja não usa essas coisas. A verdadeira igreja usa as armas espirituais. A oração, a fé, a palavra de Deus, e a maior arma que nós temos, a unção do Espírito Santo que está sobre nós. Irmãos, programações humanas, essas coisas podem até motivar, entusiasmar alguém, mas não dá um coração de pedra
coração de carne, só o Espírito Santo pode fazer. E ele usa a palavra pregada na unção para mostrar para o pecador que ele precisa do Senhor. Pensa bem como é que foi você. Você estava num culto parecido com esse, nunca gostou de crente, nunca quis saber de igreja, e aquela palavra talvez não foi a melhor pregação que você já ouviu de forma alguma, mas quando aquela palavra foi falada, o seu coração ferveu e você sentiu o desejo de aceitar Jesus como seu Salvador. É só a unção que faz isso. Você pode glorificar o nome do Senhor. Por isso nós precisamos, irmãos, cada vez mais reafirmar a simplicidade do nosso Evangelho. Precisamos inventar menos e depender mais da unção, depender mais do poder do Espírito Santo. E isso, irmãos, em tudo que nós fizermos. Aqui na igreja você trava batalhas diárias, sabia? Como Paulo disse aqui, nós precisamos destruir fortalezas. O que é isso? Padrões de pensamento que não glorificam a Deus. Você sabia que tem muito cristão que ainda tem a mentalidade do mundo? Muito cristão que precisa que essas fortalezas mentais sejam destruídas. Quantos crentes que ainda estão na igreja depois de anos aqui dentro, que ainda querem, meus irmãos, preeminência, que ainda querem aplausos, que não conseguem se comprometer com a igreja, não conseguem vestir a camisa. Sabe o que é isso? Fortalezas mentais. Essas pessoas precisam de libertação, precisam realmente que a palavra de Deus mude os seus valores. E a Bíblia diz que essas armas que nós temos são poderosas para destruir fortalezas. Aleluia! Quantas vezes você entrou na igreja com pensamento e você ouviu a pregação e sua cabeça mudou? Quem já passou por isso alguma vez? Porque as nossas armas são espirituais. A palavra norteia os nossos passos. Aleluia! A palavra muda os nossos valores. Nós precisamos, meus irmãos, estar unidos nessas armas. Por quê? Porque Satanás sempre joga nas pessoas. Eu já ouvi pais dizendo: eu prefiro que a minha filha seja prostituta a ser crente. Eu estou passando uma experiência engraçada aqui, meus irmãos. Os irmãos veem que eu venho no meu tablet, né? Para a igreja, né? E toda vez que eu abro ele procura uma rede para se conectar. Para quem aqui é da informática sabe que quer se conectar. E alguém aqui da região, que eu não sei quem é, tem uma rede. Olha o nome que ele deu para a rede: crente não entra. Irmãos, por que esse preconceito com a gente? Por que essa zombaria? Tem necessidade? Eu até falei para minha esposa: se eu pudesse colocar a internet na igreja, eu ia colocar assim: pecador entra. Mas existe isso. Então, aí fora, as pessoas olham para nós com desdém. Mas eu quero te lembrar uma coisa: nós somos a menina dos olhos de Deus. Deus nos ama. Deus tem planos de paz conosco. Você pode glorificar o nome dele por isso? E é nesse sentimento que nós vamos continuar lutando com armas espirituais. Essas armas destroem fortalezas, destroem ideias falsas sobre Deus. Nós precisamos pregar o Evangelho, irmãos, para que as falsas ideias sejam desfeitas. Quantas pessoas aí entristecidas, decepcionadas, porque Deus supostamente não fez o que elas queriam que Ele fizesse. Irmãos, Deus não existe para fazer o que a gente quer. Deus é Deus e faz o que Ele quer fazer. E quem é dele aceita a sua vontade, do jeito que ela é. Então as pessoas têm que pregar com Deus aí, que só quer te dar dinheiro, só quer te dar casa na praia, conforto. Daí os crentes estão todos desanimados, porque os crentes ainda pagam aluguel, ainda não ganha muito e falam: está faltando fé em mim. Eu não sou abençoado. É abençoado sim, porque a nossa bênção espiritual, você é salvo, você é perdoado, você foi batizado no Espírito Santo. O Espírito Santo mora em você, você tem a palavra de Deus, você tem promessas, Deus tem te livrado, Deus tem cuidado de você. Você é abençoado sim, Senhor. Então nós precisamos destruir ideias falsas. Talvez te falte dinheiro, mas nunca vai faltar o poder de Deus na sua vida. E esse poder que vai sustentar para você até o final. Então precisamos destruir ideias falsas. E precisamos destruir o orgulho. Está escrito aqui: as armas que temos destroem o orgulho. O que é o orgulho, meus irmãos? É aquele sentimento de suficiência que nós temos. É aquela
esses hábitos a gente tem de ser o melhor, de ser o mais bonito, de ser o mais cheiroso, de ter a grama mais verde. E o orgulho, meus irmãos, é uma entrave terrível para tudo aquilo que Deus tem para a gente. Um dos autores que eu mais gosto, C.S. Lewis, ele disse que o orgulho é a galinha que choca todos os pecados. Por causa do orgulho, você não ama. Por causa do orgulho, você não perdoa. Por causa do orgulho, você não ora. Por causa do orgulho, você não pede ajuda. Por causa do orgulho, você não dá o braço a torcer. Por causa do orgulho, você não abre mão. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Enquanto o orgulho está na nossa vida, você vai falar com Deus e Ele faz assim: não pode ouvir. Mas por que não, Senhor? Porque você é soberbo. Mas a Bíblia diz que Deus dá graça ao humilde. O mundo acha que a gente tem que ser o melhor para ser uma coisa, na igreja ao contrário. A gente tem que ser o pior. Aleluia! Quanto mais humilde a gente chega diante do Senhor: Senhor, não sou, Senhor, não sei, Senhor, não posso, Senhor, não consigo, Senhor, não está dando. Aí Ele diz para a gente: a minha graça te basta. Aleluia! Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aleluia! Nós somos aqui um exército de soldados feridos. Nós carregamos feridas e impossibilidades na nossa vida. Mas o general desse exército é o Todo-Poderoso, Ele vai na nossa frente. Ele nos sustenta, nos dá graça. Então precisamos destruir o orgulho, mostrar para o homem quem ele é, pecador, que precisa de salvação. E aqueles que já foram salvos, pecadores perdoados, que têm que se esforçar para não cair na graça de Deus. E muita gente pensa que aceitou Jesus e pode fazer acontecer. Nada disso. A Bíblia tem severas advertências para nós. Nós que fomos livres do pecado, não podemos mais permanecer nele. A Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? Nós amamos esse versículo, mas nós não gostamos do seguinte, que diz assim: olha, eu vou permanecer no pecado para a graça continuar abundando? De jeito nenhum. Então nós precisamos abandonar o pecado, abandonar aquilo que ofende a Deus. E a primeira coisa que você precisa fazer nessa noite é abandonar o orgulho. Aleluia. Quebrando o orgulho, a gente quebra muitos pecados. Não vou pedir perdão para essa pessoa. Quebra o orgulho nessa noite em nome de Jesus. Não vou dar um braço para você. Quebra esse orgulho em nome do Senhor Jesus. Quebra nessa noite. E deixa o Senhor trabalhar. Deus é poderoso para pegar os cacos da sua vida e formar um vaso novo para a glória de Deus. Quantos querem ser vasos novos aqui? Levante as mãos a Deus, Senhor Jesus. Deus quer nos fazer vasos novos. Vamos vencer o orgulho. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo através da pregação, através da palavra de Deus, da unção do Espírito Santo. Nós vamos fazer com que as pessoas tenham a sua mente firmada em Cristo Jesus. Levamos esses pensamentos cativos a Cristo. Nós precisamos ter a mente de Jesus Cristo. Uma mente que ama, uma mente que deseja o bem, que queira viver para a glória de Deus. Verso 6. E quando vocês provarem que são obedientes, estaremos prontos para castigar qualquer desobediência. Irmãos, Paulo estava disposto a lutar com armas espirituais. E qual era a finalidade dele? Trazer disciplina aos desobedientes, aqueles que não queriam ordem, aqueles que não queriam estar juntos. Irmãos, na igreja existe o crente obediente e existe o crente desobediente. Quem que é o crente obediente? É aquele que está esforçando sua vida para obedecer a palavra de Deus. É aquele que está esforçado para seguir as orientações que o pastor traz semana por semana, que abraça os projetos da igreja, que se compromete, que investe em amigos. E quem que é o crente obediente? Aquele que despreza a palavra de Deus. Não
não estuda, não quer obedecer. O pastor fala, vão para a esquerda, ele vai para a direita. O pastor fala, faça desse jeito, eu vou fazer do outro jeito. Irmão, por aqui é melhor, não, eu vou fazer do meu jeito. É um crente desobediente. E o que vai acontecer com esse crente? No tempo oportuno, Deus vai tratar com ele. Deus vai pegar ele numa conversa. Quem aqui já passou a experiência de desobedecer a Deus? Eu já, irmãos. Meu Jesus. Várias vezes. Várias vezes. No começo da minha fé, pastor Aguinaldo, eu era trabalhar. Só Jesus na casa. Só Jesus na casa. Já passei de tudo que vocês imaginaram. Até pastor montar o tempo para mim falar o que está fazendo, já passei já. Mas a gente vai aprender. E o que eu passei, eu não quero que vocês passem. Então vamos obedecer a palavra do Senhor. Obedecer melhor do que sacrificar. Obedecer melhor. É o caminho. Quantos obedientes eu tenho aqui? Glorifique o nome de Jesus bem alto. Verso 7. Vocês julgam as coisas pela aparência. Se uma pessoa tem certeza de que pertence a Cristo, deve pensar de novo a respeito disso, pois nós também pertencemos a Cristo, tanto quanto essa pessoa. O Senhor Jesus me deu autoridade sobre vocês, não para destruí-los, mas para fazê-los crescer espiritualmente. E, embora tenha me orgulhado um pouco demais da minha autoridade, não tenho nada do que me envergonhar. Irmãos, a segunda acusação que Paulo tenta se defender é sobre o fato das pessoas julgarem ele pela aparência dele. Uma das coisas que a gente observa, meus irmãos, que pode acontecer na comunidade, é quando o nosso juízo é baseado naquilo que nós vemos. Então a gente, no momento de carnalidade, a gente olha para a pessoa e começa a olhar todos os defeitos dela. Todos. E a gente olha assim, aquele irmão. O pastor gosta tanto dele, ele só ele sabe como ele é. Que ele vai trabalhar, sempre que o pastor investe nele. E a gente começa a cultivar um sentimento de superioridade. Irmãos, a nossa carne quer se sentir melhor que os outros. Quantos aqui já foram julgados pela aparência? Alguém que já passou por isso? Eu já várias vezes. Garanto que vocês também. Minha irmã, você viu o português dela? Ele é muito bom. Olha aquela roupa que ela está usando. A camisa que está combinando com a saia, que não está combinando com o sapato. E a gente vai procurando motivos carnais para fazer juízos. Irmãos, nós não podemos julgar ninguém. A Bíblia diz que qualquer tipo de juízo condenatório é pecado. O que é um juízo condenatório? É quando eu observo alguém com a intenção de desprezá-lo, de me sentir superior a ele. Era o pecado dos fariseus. Os fariseus constantemente julgavam os demais inferiores a ele, não tão santos como eles, e Jesus abominava isso. Irmãos, eu vejo no Evangelho algo de Jesus que me impressiona. Jesus tinha uma facilidade imensa de estar com os pecadores. Para Jesus não tinha problema estar com o prostituto, com o publicano. Para Jesus não tinha problema nenhum estar com essas pessoas. Mas Jesus não suportava a companhia de fariseu. Ele odiava. Sabe por que isso, meus irmãos? Quando a pessoa é tomada por esse espírito de fariseu e começa a se sentir melhor que as outras, o coração dela está embriagado de orgulho. E Deus não suporta pessoas orgulhosas. Não tem como Deus trabalhar no coração cheio de orgulho. Mas aqueles que estão cheios de pecado, cheios de problemas, mas cheios de um sentimento de que precisam de Deus, Deus está perto desses. A Bíblia diz que o sacrifício que Deus aceita é um espírito que eu contrito um coração quebrantado. Então é melhor estar quebrantado do que cheio de orgulho, cheio de tanta coisa. Então nós precisamos ter muito cuidado para não julgar pela aparência. Porque, meus irmãos, às vezes aquela pessoa que a gente julga pior do que nós, ela está mais próxima de Deus do que a gente. E o nosso juízo vai desagradar a Deus. Então tomemos muito cuidado disso, muito cuidado. Versículo 9: não quero que pareça que estou tentando assustar vocês com as minhas cartas. Alguém vai dizer, as cartas de Paulo são severas e duras, mas quando ele está conosco é tímido, e quando fala é um fracasso. Porém, essa pessoa deve saber que não existe diferença entre o
cartas quando estamos longe e o que fazemos quando estamos aí com vocês. Aqui é a terceira acusação que Paulo sofreu, irmãos. E eu achei barato isso daqui, eu fiquei impressionado com esse texto, porque as pessoas disseram que a pregação de Paulo era uma pregação terrível. A fala dele era um fracasso. As pessoas julgavam ele pela sua eloquência. E a gente sabe, irmãos, que Paulo talvez não tinha uma retórica tão boa. Haja visto aquele garoto que lá em Atos caiu no telhado e depois ouviu uma longa pregação de Paulo. Quem lembra o nome dele? Quem lembra o nome dele? Eutico. A Bíblia diz que a pregação de Paulo excedeu à noite. E ele adormeceu, caiu no telhado. Não é? Paulo não era eloquente. Irmãos, e tem gente, irmãos, que se o pregador não é eloquente, não dá ouvido, não. Eu já vi aqui, em Filipe, já vi. Trouxe o pastor mais antigo aqui, e fala devagarzinho. A minha esposa estava lá no fundo com a Alice e ouviu o irmão se reclamando. Esse irmão não vai parar de falar, não? Oh, meu Deus, que tristeza. Oh, coraçãozinho cheio de orgulho. Não é? Irmãos, não é eloquência que dito também de Deus, não. Conheço muita gente que grita, o povo pula, vem lata vazia. Lata vazia. Você já pega 2 latas de leite de ninho, uma cheia e uma vazia, e joga na lateira abaixo. A vazia vai. A cheia vai. Tem muita gente que pensa que o poder de Deus é barulho. Quando eu te caiu no telhado, esse Paulo que pregava pesado, que não tinha uma fala boa, foi lá, orou e o garoto ressuscitou. Tem muita gente com gritaria que está matando o povo. E tem muito homem de Deus que é digno que quando prega, a palavra de Deus traz vida para o coração dele. Então não vamos confundir alhos com bugalhos. Ah, mas todo mundo então que prega eloquente não é de Deus. O pastor não disse isso. O pastor disse que nós não podemos julgar as pessoas por esses padrões, de forma alguma. Irmãos, o peso do ministério não é o tanto de barulho que ele faz, não é a popularidade que ele alcança, é quantas pessoas são transformadas através dele. Então, vamos ter muito cuidado para não pensarmos que às vezes uma pregação mais pensada, que foi ali realmente refletida, algo que vai trazer reflexão para a gente, uma mensagem fria, e uma gritaria, irmão, que só heresia, uma mensagem quente. O que dá a temperatura da pregação é o quão bíblica ela é o quão verdadeira ela é, o quanto ela glorifica a Deus. Aí uma palavra quente. Você pode glorificar o nome de Jesus por isso? O dia que tiver que ter uma mensagem um pouco mais alimentada aqui, fique tranquilo, vai ter. Tem muita gente, Deus eloquente, aí quando pega o microfone, o céu desce. Mas também tem muitos homens de Deus que não se utilizam desse recurso, mas que olham e confiam que quando a palavra vai ser pregada, Deus vai fazer uma obra no coração das pessoas. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus por isso? Aleluia. Então, Paulo foi acusado até disso. Versículo 11. Porém, essa pessoa deve saber que não existe diferença entre o que escrevemos nas cartas, quando estamos longe, e o que fazemos quando estamos aí com vocês, irmãos. O líder cristão, ele tem que ser autêntico e tem que ser ele em qualquer situação. Irmãos, para mim é um fracasso. A pessoa, quando você está conversando com ela, é de um jeito, quando ela está na frente do seu departamento, ela é de outro, e quando ela vai pregar, ela é de outro jeito. A pessoa usa máscaras. Irmãos, o Evangelho é uma fé de transparência. Nós temos que ser a mesma pessoa em qualquer lugar. No seu serviço, você é do mesmo jeito que você em casa, que é do mesmo jeito que é na igreja, que é do mesmo jeito que está pregando, porque nós somos uma pessoa só que foi amada por Deus. E Deus quer nos usar da maneira que nós somos. É uma tristeza quando eu vejo às vezes as irmãs vão cantar um playback e imita até as falas das cantoras falando assim. Até o timbre de voz, até as voltinhas. Por quê? Deus te fez de uma maneira única. Seja você. 10 anos atrás, a Guinaldo vai lembrar disso, os discípulos de Marco esse ano. Se eu ouvia pregando,
estava ouvindo um outro pastor, não era pastor. Eu lembro, irmãos, amigos meus assistiam os DVDs para decorar até o timbre da voz, até as pegadinhas. Quantas vezes eu vi jovens imitando ele, falando assim: ó, tô aqui pegando e você tá com esse olho aí de coruja, eu não sei o que, igualzinho, até as brincadeiras. Por quê? A unção de Deus não está na personalidade de outra pessoa. A unção de Deus é o Espírito Santo em você. Então seja você. Você não tem que ser outra pessoa. Seja quem você é, Deus vai te usar dessa forma. Você pode glorificar o nome de Jesus Cristo nisso? Porque Deus nos dá o poder de sermos nós mesmos e ainda assim nos usar. Ele nos usa apesar de nós, e esse é talvez o maior mistério da graça. Verso 12: é claro que não nos atrevemos a nos igualar ou a nos comparar com aqueles que pensam que são tão importantes. Como são ignorantes? Primeiro, eles resolvem quais as medidas que irão usar para se medir, e depois eles se julgam de acordo com essas mesmas medidas. Não é assim, meus irmãos, que quem julga faz? Ele primeiro vê as suas qualidades. Aí eu oro bastante. Eu oro. Eu leio a Bíblia 1 hora por dia. Eu leio. Eu jejuo 3 vezes por semana. Ele estabelece as métricas. Aí ele olha para Cícera. Mas eu leio mais a Bíblia para Cícera. Cícera não é crente, Deus. Aí ele olha para Penha. Mas eu oro mais que a Penha. Não muito mais, ou melhor. E ele vai criando motivos para se vangloriar, motivos para se engrandecer, motivos para se sentir superior. Quando eu li esse texto aqui, meus irmãos, eu me recordei imediatamente daquela parábola que Jesus conta do publicano, aleluia, e do fariseu que entrava no templo. Vocês se lembram disso? O primeiro entrou, meu Deus, ele fez uma oração para si mesmo. Deus, eu te agradeço que eu não sei qual desse publicano aí. Olha só, porque eu oro tantas vezes por dia, e eu faço isso, e eu faço aquilo. E a Bíblia diz que não houve ação nenhuma. O outro publicano entrou no templo, o que ele fez? Quem se lembra? A Bíblia diz que ele não teve coragem nem de olhar para o céu. Aleluia. A Bíblia diz que ele bateu no peito e clamou pela única coisa que ele queria receber naquele momento: a misericórdia de Deus. E a Bíblia diz que esse saiu justificado daquela. Então, meus irmãos, ao invés de nós procurarmos saber se nós somos melhores do que o outro, que nós possamos realmente fazer aquilo que Paulo ensinou: examine-se, pois, o homem a si mesmo. É o autoexame. Você quer se comparar com alguém? Você tem 2 possibilidades bíblicas. A primeira é o autoexame. Para na frente do espelho, olha no seu olho pelo espelho e veja como vai sua vida diante de Deus. Isso você pode fazer, seria bom se fizesse diariamente, semanalmente. Vai se olhar no espelho, vai ver se a sua vida ainda tem as marcas do Evangelho, ainda tem o brilho do Espírito Santo, ainda tem o sorriso de alguém que foi perdoado, foi salvo, está vivendo na presença de Deus. Com você mesmo, você pode se comparar. E se não quiser se comparar consigo mesmo, a Bíblia te dá outra possibilidade: compare-se com Deus. Olhe para o céu e veja se é possível se comparar com aquele que tudo vê, que tudo sabe e que tudo conhece. Porque com essa atitude, o nosso orgulho vai murchar e vai nascer em nós o desejo de nos consagrarmos mais. Aleluia! De orarmos mais, de dependermos mais do poder e da presença dele. Aleluia! Que Deus possa esvaziar de nós qualquer pretensão orgulhosa que venhamos ter no nosso coração. Verso número 13: nós não vamos nos orgulhar além de certos limites. Deus é quem põe os limites do campo nosso de trabalho, e Ele nos deixou chegar até vocês agora. Desde que vocês estão dentro desses limites, não fomos além deles quando chegamos até aí levando o Evangelho de Cristo. Assim, não nos orgulhamos do trabalho que outros têm feito em lugares que vão além dos limites que Deus nos deu. Pelo contrário,
esperamos que a fé que vocês têm possa crescer e que nós possamos fazer um trabalho ainda maior que vocês, sempre dentro dos limites que Deus tem imposto para nós. Aqui, meus irmãos, Paulo responde mais uma acusação. A acusação de que ele estava se intrometendo na igreja de Corinto. Ele já não estava mais em Corinto, os falsos obreiros o questionavam: o que você está fazendo aqui? Por que você quer mandar a gente? Por que você quer falar para a gente que a gente vai fazer? E Paulo então se recorda de que foi o próprio Deus que o levou através das suas viagens missionárias até aquela cidade. Se os irmãos observarem em Atos capítulo 16, eu recomendo a leitura desse capítulo em casa. Deus tinha uma especialidade de se intrometer no trabalho missionário de Paulo. Irmãos, que coisa boa é quando Deus se intromete no nosso trabalho. Que santa intromissão. Nós vemos que Paulo estava no começo de Atos 16 decidido a seguir uma determinada direção, mas alguma coisa impedia. E numa visão da noite, ele viu um varão macedônio que disse assim para ele: desce a Macedônia e ajuda-nos. Irmãos, o trabalho dele era direcionado pelo Espírito Santo de Deus. O nosso trabalho tem que ser dirigido pelo Espírito Santo. Tudo que nós fizemos, tudo. Você vai fazer uma visita? Ora antes para Deus colocar a palavra certa na sua boca. Você vai fazer um trabalho de evangelização? Ora, Senhor, coloca no meu caminho as pessoas que o Senhor quer falar. Você vai vir à igreja? Você está com uma palavra fervendo no coração para falar para a igreja? Senhor, coloca no coração do pastor da melhor oportunidade. É dessa maneira, irmãos, a gente tem que estar totalmente entregue à vontade do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai, meus irmãos, conduzindo os nossos trabalhos nas mínimas coisas. Nas mínimas coisas. Eu acho interessante que toda terça-feira eu venho aqui com o esboço prontinho e eu nunca prego para o esboço. A mensagem ela vai mudando. Sabe o que é isso? É a oração que eu faço quando eu chego aqui. Deus tem me respondido. Eu falo: Senhor, eu estudei, eu fiz minha parte, mas só o Senhor sabe que a minha igreja está precisando. Aleluia. Então precisamos orar para que o Espírito Santo nos conduza. E Paulo aqui deixa claro: irmãos, foi Deus que me levou até vocês. Eu não invadi o trabalho do outro. Eu não estou me vangloriando de algo que eu não tenha feito. Fui eu que fundei a igreja de vocês. Por conta disso, eu tenho o direito de exercer liderança sobre vocês. Aqueles que se opunham a Paulo não tinham direito sobre a igreja, mas diziam que Paulo não tinha. Irmãos, como é terrível quando as pessoas se vangloriam do trabalho dos outros. Terrível. Quantas igrejas a gente vê por aí pescando a paz dos outros? A gente sofre, ora, consagra, visita, até a pessoa da igreja. Aí quando ela vai, começa o povo visitar. Nunca saudou, nunca deu bom dia, nunca deu boa tarde. Mas você vai para a igreja e vai: tem para a igreja agora, né? Qual que é a sua igreja lá? As mulheres Isabela não. Caminho lá, né? Você tem que conhecer a minha igreja. Querendo se vangloriar no trabalho dos outros. Deus abomina essas coisas. Deus abomina essas coisas. A gente pode orientar sim aqueles irmãos nossos que estão aprisionados em seitas, em heresias, em falsas doutrinas. Podemos. Agora a pessoa está crente, uma igreja séria, bem estabilizada, e a gente, ao invés de pregar para o pecador, vai pregar para ele vir para a nossa igreja. Não temos esse direito. Deus não quer isso para a gente. A igreja tem que crescer e não inchar. A igreja cresce quando o pecador se arrepende, mas ela incha quando a gente pesca na quarta. E eu quero perguntar para você: você quer uma igreja cheia ou uma igreja inchada? Eu também. Então vamos evangelizar e fazer a obra da nossa vida. Vamos cuidar de quem precisa. Amém, irmãos? Isso é importante. Verso 16. Então poderemos anunciar o Evangelho em outras regiões, além daquela onde vocês moram. Isso sem entrar em campos de outras pessoas, para não nos orgulharmos do trabalho feito por elas. Irmãos,
É uma coisa que eu observo, eu quero deixar para a reflexão dos irmãos. Eu fico um pouco abismado quando eu vejo, às vezes, um bairro que já tem pelo menos umas 10 igrejas já estabelecidas, igrejas sérias. E de repente surgiu outro lá. Igreja Pentecostal Puleira dos Anjos. E abre um templo lá. Já tem igreja, mas ele abriu lá onde já tem 10 igrejas trabalhando e a comunidade já está bem organizada. Qual é a intenção desse trabalho? Pegar as outras. Por que não abre um bairro onde não tem igreja? Então, o modelo bíblico é: nós não temos que ir aonde já está a igreja implantada. Nós temos que ir em campos que ainda não foram restaurados. Então, por exemplo, estou louquinho para logo daqui uns anos, maneando para a alegria de saber que o ponto de pregação foi uma pregação. Estou lá no meio do Amazonas, mas quase não tem igreja. Então vamos trabalhar lá. Tem aqui o Guarda da Conquista aqui embaixo, estou orando, viu? Moradores do Guarda da Conquista, vocês estão nas minhas orações diárias. Porque eu estou pedindo para Jesus um ponto de pregação lá. E eu estou orando para o meu irmão que mora lá ceder a residência do ponto de pregação que vem. Então vocês estão nas minhas orações. Se alguém sentir esse desejo, procure. Mas está ali, ó. Tem alguma igreja instalada aqui lá? Não tem. Então vamos chegar para o Evangelho lá em nome do Senhor Jesus Cristo. E ir aonde precisa. Esse é o caminho, para não nos vangloriarmos e tratar com os outros. É o modelo bíblico. Verso 17. Como dizem as Escrituras Sagradas: quem quiser se orgulhar, que se orgulhe daquilo que o Senhor faz. Pois a pessoa só é aprovada quando o Senhor a aprova, e não quando é aprovada por si mesmo. Meus irmãos, nenhum de nós tem direito de se orgulhar de nada. Por melhor que seja o nosso trabalho, por mais efetiva que seja a obra que nós realizamos, não deve haver espaço para orgulho. Por quê? Tudo que somos, tudo que temos, tudo que fazemos, vem dele. Vem dele. O Evangelho de Marcos, abre só a Bíblia em Marcos 16, a gente já está terminando já. Marcos 16 tem um dos versículos que mais desafia o meu coração. Marcos 16, verso 19 e verso 20. Todos de mãos comprados? A palavra de Deus diz assim: depois de falar com eles, o Senhor Jesus foi levado para o céu e sentou-se à destra de Deus. E os discípulos foram anunciar o Evangelho em toda parte. E o Senhor os ajudava, e por meio de milagres provava que a mensagem deles era verdadeira. E cooperando com eles o Senhor os ajudava. Sabe por que a igreja venceu e chegou até aqui? Porque a gente é só instrumento. Quem está trabalhando é o Senhor. A obra é dele. Aleluia. Nós somos apenas instrumentos imperfeitos, mas Deus, na sua perfeição, sabe nos usar. Aleluia! Sabe fazer de nós canais, como faz o seu amor é direcionado à humanidade. Então não se vanglorie de nada, e nem julgue a sua obra aprovada por conta própria. Não, a nossa aprovação vem do Senhor. Naquele dia, cada um de nós receberá o seu galardão, segundo as suas obras. Então agora não é tempo da gente querer se vangloriar de nada. Vamos aguardar até que as nossas provas, até que nossas obras sejam provadas pelo fogo do Senhor. E então saberemos se de fato vivemos para Deus ou vivemos para nós mesmos. Fique de pé.